Então, bora lá. Pessoal, boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos aqui com o professor Pierotti. Nós teremos mais uma palestra do Direito à Live. Esse evento, que é um evento realizado por três faculdades de Teresina, três universidades, instituições de ensino superior. Nós temos o CEUP, Faculdade FAET, a Universidade Estadual do Piauí. Além dessas três instituições, nós temos o Conect Jus, o Enjures e o Instituto Melhore, que está aqui justamente fazendo a transmissão, né, no YouTube, mas esse evento ele é um evento realizado por todas essas instituições que buscam justamente trazer palestras com ilustres professores da nossa cidade. E nós temos aqui a honra de ter no evento de hoje o professor Francisco Gomes Pierotti Júnior. Ele é formado pela Universidade Estadual do Piauí, ele é especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Católica Dom Bosco, ele é mestre em Direito, ele é procurador do Estado do Piauí, tem 15 anos aí de advocacia, de experiência, ele dá aula em vários cursos, inclusive de pós-graduação, e ele vai nos brindar hoje com um pouco da sua bagagem, um pouco não, muito da sua bagagem teórica e principalmente prática, né, que ele possui um tema de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, professor Perotti, sem mais delongas, fique à vontade, né, pode começar a sua palestra. Boa noite a todos, né, que estão assistindo a nossa palestra. Boa noite aí ao professor André, agradecer mais uma vez o convite dele, né, ele que idealizou um projeto a partir do Instituto Melhore com as outras instituições, CEUP, FAET, UESP, Conect Jus, Enjures. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez aí esse projeto do professor André, que é um professor muito preocupado em difundir o conhecimento e trazer da forma mais simples possível a todos vocês, né? O tema que me foi colocado para a palestra é um tema muito abrangente, né? Intervenção do Estado na propriedade. A gente tem vários institutos dessa intervenção, né? Então, o objetivo da gente nessa palestra é trocar umas ideias, né? Abordar os aspectos, digamos assim, mais relevantes desses institutos, né? E compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu pude ter na Procuradoria, quando estive lotado na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, e tratei especificamente de intervenção do Estado na propriedade, em especial as desapropriações, né? Então, assim, como eu disse, é um tema muito amplo, né? Então, a gente vai tentar abordar aqui os aspectos mais importantes e tentar dar uma noção geral sobre essa temática, né? Então, vamos lá. A propriedade é um direito previsto constitucionalmente e o Instituto da Propriedade ele tem, assim, um caráter político, né? Ele vem mudando com o tempo, de acordo com as nossas constituições, e variou no tempo e no espaço conforme a evolução histórica do tratamento da propriedade, né? De acordo com as nossas sociedades e suas peculiaridades. Historicamente, essa intervenção na propriedade era atribuída ao poder de polícia. Hoje, nossa Constituição Federal ela tem uma gama de dispositivos que regulamentam o direito de propriedade e o modo de intervenção, além de várias leis esparsas, né? Se a gente puder observar o artigo 5º da nossa Carta Política,
ele diz no inciso 22 que é garantido o direito de propriedade, certo? Mas logo na sequência, no artigo 23, ele estabelece também, no inciso 23 do artigo 5º, que a propriedade atenderá à sua função social. Então, ao mesmo tempo que a nossa Constituição garante o direito de propriedade, ela diz também que a propriedade precisa atender à sua função social. O próprio Código Civil tem um dispositivo também que regulamenta isso, o 1228, onde ele fala que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância, parágrafo 1º do 1228, com as finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Então, assim, a nossa lei substantiva, o Código Civil, ele enfatiza esse sentido social da propriedade, né? E, assim, para que o Estado possa intervir, ele vai sempre resguardar o direito de propriedade, mas garantindo a função social dela. A intervenção do Estado na propriedade é uma atividade estatal amparada na lei e na Constituição. E o que é que acontece? Ela revela um poder jurídico do Estado, calcado em sua própria soberania. Então, é um poder calcado na soberania do Estado, na sua organização social, na organização da sociedade como um todo. É um verdadeiro poder de império, né? A gente chama de jus império, que é o direito de mandar, de exercer, de autoridade, de governar, né? A gente fazendo aqui uma introdução sobre o conceito de propriedade e a própria intervenção, né? Então, os particulares, eles devem se sujeitar a esse poder estatal, certo? A própria Constituição, em diversos dispositivos, no próprio artigo 5º, os seus incisos 23, 24, 25, estabelecem modos de intervenção do Estado na propriedade, exercendo esse jus império, né, o direito de mandar. Em relação à competência legislativa, a nossa Constituição, ela fala que o direito de propriedade, a desapropriação, que é um modo de intervenção do Estado na propriedade, a requisição, ela é de competência da União. Só quem pode legislar sobre direito de propriedade, desapropriação e requisição é a União. Contudo, para alguns modos de intervenção, como as limitações administrativas, né, que a gente vai falar daqui a pouco, a Constituição estabelece esse poder concorrente, né, entre a União, a competência para legislar concorrente, entre a União, o Estado, o DF e os municípios, certo? No artigo 24, ela deixa claro isso, né? E compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E lá no artigo 30, fala da competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, certo? Então, assim, de acordo com o interesse do Estado federativo, da organização federativa, seja a União, o Estado ou os municípios, pode haver uma competência concorrente em determinadas matérias de intervenção do Estado na propriedade. O que é que fundamenta essa intervenção do Estado na propriedade? A gente tem dois princípios basilares da Constituição que fundamentam essa intervenção. O primeiro deles é a supremacia do interesse público, né? A supremacia do interesse público sobre o privado. É um postulado fundamental, porque o Estado, nesse sentido, ele age com uma posição vertical em relação aos particulares. O direito coletivo prevalece sobre o direito particular. Então, assim, é feito um juízo de ponderação, um confronto de princípios entre o direito individual e o direito coletivo, onde prevalece o direito coletivo sobre o individual. É um dos fundamentos e princípios da intervenção do Estado na propriedade, a supremacia do interesse público. Além dela, como eu já tinha falado, a Constituição garante o direito de propriedade a todos, mas fala que ele deve ser exercido de acordo com sua função social.
Então, a função social da propriedade também é um dos fundamentos e dos princípios que justificam a intervenção do Estado na propriedade privada. Entrando nas modalidades de intervenção, a gente tem basicamente dois tipos de modalidade de intervenção. A restritiva, os tipos de intervenção a gente vai já discorrer. Mas existem as duas modalidades, uma intervenção restritiva e uma intervenção supressiva, certo? Dentre as intervenções restritivas, na verdade ela não retira o bem do patrimônio do particular, ela não retira, ela só condiciona restrições, como o nome diz, né? Intervenção restritiva, ela condiciona o uso, condiciona a propriedade, sem no entanto, retirá-la do dono. A gente pode exemplificar aqui a servidão administrativa, vamos falar um pouquinho dela, a ocupação temporária, as limitações administrativas, o tombamento e a requisição. Tem uma peculiaridade da requisição, que a gente também, quando for tratar dela especificamente, ela, apesar de estar lá no rol das intervenções restritivas, há algumas circunstâncias das quais ela pode se caracterizar supressiva, quando o particular deixa de ter um determinado bem por alguma razão. Vou dar um exemplo bem característico quando a gente tratar da requisição, certo? E a intervenção supressiva é bem característica. É aquela que, digamos assim, mais atinge o patrimônio do particular, que é a desapropriação, que é um dos institutos também mais utilizados pelo poder público, certo? Que pode ser amigável ou compulsório, né? Então, vamos lá entrando para os tipos de intervenção, fazendo aqui um apanhado do que tem de mais importante em cada instituto, os tipos de intervenção do Estado na propriedade. Começando aqui pela servidão administrativa, né? Que é um direito real público, que autoriza o Estado a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. Ele é um ato administrativo unilateral, não depende do particular. O Estado, se vê na necessidade de fazer uma servidão administrativa, ele vai impor isso ao particular, certo? Ele, além de atender o interesse público, ele também, a servidão, é uma obrigação pro terreno. O que é que quer dizer com isso? Quando o imóvel é gravado com uma servidão, ele vai acompanhar o imóvel o tempo todo, a não ser que ela se extinga por alguma razão. O poder público deixe de fazer a utilização daquele imóvel, né? Mas havendo ainda o interesse público, eventual transferência do imóvel do particular, vai gravado essa servidão. Exemplos clássicos de servidão são instalações de redes elétricas. Vocês podem ver, dentro de propriedades particulares, aquelas redes elétricas, grandes redes elétricas, que passam por dentro da propriedade. Ali é um exemplo clássico de servidão administrativa, né? Assim como a implantação de oleodutos, gasodutos por dentro e por debaixo do terreno do particular, são também exemplos de servidão administrativa. Se pauta também na supremacia do interesse público sobre o privado, além da função social da propriedade. Porque a propriedade, o particular, tem que dar uma função da qual possa se ter um benefício a toda a sociedade e a sua utilização. A servidão também se pauta no princípio social da função social da propriedade. Ela tem como objeto um imóvel, como eu coloquei, cabos de rede elétrica, gasodutos passando pelo imóvel. Ela pode ser feita entre acordo com o proprietário ou o poder público. Como não concordando o proprietário, o poder público pode ajuizar uma ação, inclusive há previsão, no mesmo decreto que trata da
desapropriação por necessidade e utilidade pública, que é o decreto 3365 de 41. O artigo 40 diz lá: o expropriante poderá construir servidões, expropriante, poder público, mediante indenização prévia na forma da lei. Então, assim, é feito ou por sentença ou por acordo, mas a servidão é registrada na matrícula do imóvel, que fica gravada na matrícula do imóvel, certo? Ela é dotada de auto-executoriedade, quer dizer, não é dotada de auto-executoriedade. Não havendo acordo ou uma sentença judicial, até então não pode o Estado se valer da propriedade privada. É preciso ou uma decisão judicial ou um acordo entre as partes. E, havendo prejuízo para aquela propriedade, uma limitação da qual possa acarretar numa perda econômica, é apurada uma indenização, que inclusive é paga previamente, semelhante nesse aspecto ao Instituto da Desapropriação. Em princípio, a servidão ela é permanente, certo? Mas podem ocorrer fatos que podem dar ensejo à sua extinção. A própria aquisição da propriedade pelo poder público, eventualmente numa desapropriação, e aí para de haver a servidão, porque o poder público vai ser dono daquela propriedade. A extinção mesmo do interesse do poder público naquela servidão, naquele local, resolve, por alguma razão técnica, dizer que aquela rede de energia elétrica vai passar por outra região, fazendo uma nova ligação, e aí deixa de existir a servidão. Mas, a princípio, ela é permanente. Então, como eu disse, a indenização ela fica condicionada a eventual dano, a eventual restrição, a eventual prejuízo do ponto de vista econômico, e ela precisa ser prévia. O segundo instituto é a ocupação temporária, né? Que é uma forma de intervenção pela qual o poder público usa, aí nesse aspecto, transitoriamente, imóveis privados como meio de apoio e execução de obras ou serviços públicos. Por obra, vocês podem ver, imaginar como é feita uma rodovia, uma BR, e aí, para ser construída aquela BR, precisa se utilizar de determinada propriedade privada para colocar o maquinário, construir barracas para o pessoal que está trabalhando naquela obra. Então, aí, é um caso típico de uma ocupação temporária, certo? E para serviços públicos, a gente pode imaginar a ocupação temporária agora nesse período eleitoral, né? A ocupação de eventual escola, né? De um equipamento para poder ser usado na ocasião das eleições, tá entendendo? E esses dois institutos, eles diferenciam, né? Um baseado na ocupação temporária para obras desenvolvidas pelo Estado, pelo poder público, ele tem previsão no artigo 36, também do decreto de desapropriação, que diz: é permitida a ocupação temporária que será indenizada, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinhos às obras necessárias à sua realização. Então, assim, ele tem previsão no decreto-lei de desapropriação, e ele é utilizado, essa ocupação temporária, para esses casos de construção de alguma obra de infraestrutura pública. O calcado nos serviços públicos já é, como da eleição, uma ocupação temporária de uma escola, já é calcado no poder de polícia do próprio Estado em fazer a ocupação temporária daquele local para poder desenvolver determinado serviço público, transitoriamente, ao final, terminando, não havendo qualquer prejuízo que seja apurado, também não haverá indenização. Tanto na ocupação temporária para as obras, como para a utilização do serviço público, havendo prejuízo, ela é apurada em ação própria e o poder público tem o dever de indenizar. Certo? Essa da ocupação fora das obras,
pautada, além do poder de polícia, né, que é o chamado poder coercitivo do Estado, que também é chamado do chamado de mano militar, aquele que você pode requisitar, o nome é ocupação, mas você pode pedir, solicitar, requisitar aquele bem para que ele possa ser utilizado em determinado serviço público transitório, certo? E, em continuidade, a gente tem também as limitações administrativas, que já tem uma característica um pouco diferente. Já são determinações de caráter geral, mas dentro da linha de intervenção restritiva. Você não retira, assim como a gente falou, da servidão, da ocupação temporária, as limitações administrativas também, você não retira aquela propriedade do particular. Ela já tem um caráter mais geral, né, através do qual o poder público impõe a proprietários indeterminados esse tipo de limitação. Né? Ele limita a uma obrigação de fazer, de não fazer. São obrigações permissivas ou não permissivas, né? Condicionando a propriedade ao atendimento da sua função social. Exemplos clássicos também de limitação administrativa impor ao proprietário a limpeza de determinado terreno, proibir a construção acima de determinada altura, né, em alguma região, permitir a vistoria de elevadores, por exemplo, em razão da segurança, da vigilância sanitária, as conhecidas licenças e os alvarás, né, muito bem regulamentados pelos municípios, que têm o poder de legislar, nesse caso, sobre os interesses locais. E a natureza jurídica sempre é calcada em um ato normativo ou uma lei de caráter geral, que se aplica para pessoas indeterminadas, as limitações administrativas. Se fundamenta também na supremacia do interesse público e na função social da propriedade. Esse instituto da limitação, ele não é característico como um indenizatório, não gera indenização para o particular, certo? De ordem geral. Por quê? Porque é um sacrifício, na verdade, que toda a coletividade vai ter que se adaptar. Como ele tem um caráter geral e indeterminado, toda a coletividade vai ter que se adaptar a determinadas regras restritivas e condicionantes da propriedade. Mas se, porventura, alguma limitação dessa vem a desnaturar a propriedade, pode gerar, sim, uma eventual ação de indenização contra o poder público. Temos também o tombamento como meio de intervenção do Estado na propriedade, né? O tombamento, na verdade, ele tem previsão lá no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição, e é a intervenção pela qual o poder público visa proteger o patrimônio cultural brasileiro, limitando o uso e até mesmo condicionando sua disposição por parte do proprietário. Também, de regra, é um ato administrativo unilateral. Entretanto, há casos em que o próprio particular pode solicitar o tombamento de determinado imóvel ou de determinado bem. Assim como a servidão administrativa é uma obrigação próprio terreno, então ela acompanha o imóvel. O tombamento fica gravado na matrícula do imóvel e, eventualmente, ele vindo a ser transferido para outra propriedade, porque, volto a dizer, não retira a propriedade, é uma intervenção restritiva. Ele acompanha o tombamento, essa restrição, ao novo proprietário, certo? O tombamento, ele tem uma regulamentação própria, apesar da previsão já constitucional, mas existe também um decreto-lei, que é o decreto-lei número 25 de 1937. Ele regulamenta lá as formas de tombamento e o instituto hoje responsável por avaliar e verificar os requisitos de um eventual tombamento é o IPHAN, né? O Instituto do Patrimônio Histórico
e nacional. Então, assim, todo o procedimento de tombamento passa por esse instituto, tá bom? Se pauta também na supremacia do interesse público e na função social da propriedade, e, como eu disse, tem previsão própria constitucional, certo? O que acontece? Como eu havia dito, de regra, ele é unilateral e compulsório, mas pode sim haver uma instigação do próprio proprietário para que haja esse procedimento de tombamento de uma forma voluntária, passando por todo o processo administrativo do IFAM. O que acontece? Eu vou dar até um exemplo de tombamento. Na época que eu atuei na Procuradoria, na questão da desapropriação daquela área próxima ali ao Rodonel, o pessoal deve conhecer aquela área onde tem o Rodonel ali na saída de Alves, também na saída de Picos, mas mais próximo da saída de Alves, existia um casarão lá, muito próximo, onde ia passar aqueles anéis de fazer os entornos. E o proprietário, nessa época, não queria que fosse desapropriada a área, porque era um casarão muito antigo. Ele entrou com um processo administrativo junto ao IFAM e, realmente, as obras tiveram que se adaptar, porque o imóvel acabou sendo tombado e não poderia ser, vinha a ser derrubado em razão dessa restrição, em razão dessa, como é que pode dizer, dessa proteção ao patrimônio artístico e cultural do nosso Estado. Era um imóvel bastante antigo e houve aí uma ponderação dos princípios e das necessidades da administração e conseguimos, na época, fazer com que a gente fizesse um contorno para que não derrubássemos, na época, esse casarão que foi tombado. Certo? Ele pode ser também, o tombamento, ele pode ser tanto individual como coletivo. Ele pode pegar um bem determinado, como eu acabei de dar o exemplo, como pode pegar também um bairro todo tombado, um centro histórico, né? A gente tem os exemplos em São Luís, né? Em Salvador, de centros históricos, todos tombados, né? E ele traz restrições, esse tombamento, em toda a vizinhança. E no modo de fazer qualquer reforma no local do imóvel, né? Ele traz restrições das quais são estabelecidos requisitos para que se possa fazer a manutenção daquele imóvel, preservando a natureza do imóvel de acordo com o tempo, para que se conserve aquele patrimônio histórico de nossa sociedade. Então, o tombamento ele deve ser precedido de um processo administrativo onde esteja presente todos os requisitos, inclusive o contraditório e a ampla defesa no caso de discordância do proprietário, mas é instituído todo um procedimento para que seja regulamentado o tombamento definitivo de determinado bem, certo? Ele tem uma característica interessante, o tombamento, que é o direito de preferência. Pelo fato de ser uma defesa do nosso patrimônio histórico e cultural, eventualmente, numa venda, ele não retira a propriedade, mas eventualmente, em uma venda desse bem, o poder público tem um direito de preferência. O que acontece? Se o particular se interessar por vender determinado bem, porque ele tem o uso e o gozo daquele bem, condicionado às restrições estabelecidas no processo administrativo do tombamento, mas ele pode vender. Mas na hora de vender, ele tem que notificar os poderes públicos, a União, o Estado, o município, para que esses possam exercer seu direito de preferência em adquirir ou não o bem, para o acervo patrimonial do próprio Estado. Em regra, como não há um prejuízo, em regra, o bem tombado ele não gera indenização, ele pode continuar a ser
retirado dele o seu proveito econômico. A gente pode ver, como eu disse, em São Luís ou em Salvador, que mesmo os bairros tombados de centros históricos, há lá o setorzinho cultural, onde é desenvolvido os shows, onde existem os bares. Então, assim, além de ser um atrativo, o próprio proprietário pode explorar a atividade econômica daquele bem. Então, assim, não há, a princípio, um prejuízo quanto ao tombamento. Além das possibilidades de visitação ao público e poder explorar a atividade econômica em razão disso. Passando aqui adiante, a gente tem o Instituto da Requisição, que também é um instituto mais forte, né? A requisição, como eu disse, está lá dentre as intervenções restritivas, mas há casos que ela pode ser supressiva, né? Eu vou já dar um exemplo bem clássico com isso nesse nosso período da pandemia. Por quê? Porque a requisição é uma modalidade de intervenção na propriedade pelo qual o Estado utiliza bens, móveis, imóveis e serviços particulares em situação de perigo iminente. Casos como, por exemplo, de calamidade pública decorrente dessa nossa pandemia, né? Utilização de hospitais particulares. Na época do auge de nossa pandemia agora, eu também tive a oportunidade de estar desenvolvendo um trabalho na Procuradoria pela Secretaria de Saúde, e a gente se viu em determinado momento com uma possibilidade de fazer ou não uma requisição de determinados hospitais, em razão de eventual superlotação e ausência de vaga de leitos de UTI para portadores de Covid. O que é que acontece? Ainda bem que não precisou chegar a esse momento, foi cogitado, mas não precisou chegar, porque foi construído hospitais de campanha, teve uma movimentação bastante forte do poder público em montar novas UTIs dentro da própria rede hospitalar estadual, mas o instituto previsto, num caso de uma calamidade pública dessa, de uma urgência, seria a requisição. O poder público poderia chegar no hospital privado e simplesmente, com seu poder coercitivo de polícia, requisitar e realmente tomar de conta daquele hospital para poder disponibilizar o serviço público de saúde para a população. Nesse sentido, também cogitado, chegaram a ser requisições sobre insumos para o tratamento da Covid, medicamentos, principalmente medicamentos que servem para na intubação na UTI. Me faltou a memória aqui, mas são medicamentos anestesiológicos. Pronto. Havia uma falta desse medicamento no mercado, em razão da grande procura, e se foi cogitado de fazer requisição de determinados insumos para poder suprir a necessidade dos hospitais nesse tipo de medicação. Nesse sentido, a requisição, como pode se observar, ela vai ser supressiva, porque você não vai ter condições de devolver para um hospital privado, que a gente faz, que o poder poderia fazer a requisição e devolver mediante o pagamento de uma indenização. Nesse caso, ele vai só pagar a indenização referente àquele insumo, porque vai ser suprimido, não vai retornar o bem ao particular. O interessante é que a lei temporária, a lei que regulamenta as medidas de enfrentamento à Covid, a 13.979 de 2020, ela trouxe um dispositivo específico, que é o artigo 3º, inciso 7º, sobre a requisição, falando exatamente disso, né? A gente precisou colocar isso de forma bastante expressa e de uma forma também mais flexível, no sentido de que a requisição pode até mesmo ser declarada pela autoridade competente na área de saúde. No caso do Estado do Piauí, o secretário de saúde. No caso do município, o secretário municipal. Aqui no nosso município de Teresina, o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Então, eu vou ler aqui para vocês o artigo 3º, que fala especificamente da requisição no período de pandemia.
foi estabelecido lá: para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Aí está lá no inciso 7. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. O que é que acontece? Não havendo aqui, na requisição, um acordo para uma espécie de pagamento, fatalmente haverá o pagamento da indenização em relação a isso, mas desaguará lá no precatório. Então, assim, o particular, ele realmente fica sujeito, e caso não entre em qualquer espécie de acordo com o poder público, o processo pode se judicializar e haver o pagamento, inclusive pelo artigo 100 da Constituição Federal, que é por meio da via do precatório. Então, assim, lá no parágrafo 7º, ele diz ainda que as medidas previstas, e isso a lei do Covid, as medidas previstas nesse artigo poderão ser adotadas pelos gestores locais da saúde, que estão lá nos incisos 3, 4 e 7. E dentro dos incisos está lá, secretário de saúde, secretário municipal, secretário de saúde do estado. Então, o que é que acontece? Foi também cogitado, nesse período mais áureo da pandemia, a requisição de determinados insumos. Entretanto, tivemos que ponderar para não haver uma espécie de guerra entre os próprios entes. Uma indústria farmacêutica de nível nacional sendo requisitada pelo estado do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco, pela prefeitura de determinado estado, pelo município de Teresina. Haveria uma guerra entre os entes e isso traria um desestímulo na produção. O particular ia acabar inibindo sua produção porque saberia que toda a sua produção ia ser decorrente de eventual requisição do poder público. Para isso, a Lei 13.979 de 2000, que é a Lei da Covid, trouxe outros institutos que são a dispensa de licitação, bem mais flexível, o próprio pregão express, que diminui os prazos pela metade, para estimular o poder público a adquirir esses produtos por meio de contratualização e evitar, em último caso, realmente, utilizar o Instituto da Requisição, porque haveria uma briga entre entes, evitaria uma briga entre entes, e mesmo um desestímulo da produção dos insumos que seriam necessários. Então, fica uma característica marcante e a gente acabou de ter o contato, acabou de ter a oportunidade de se deparar com a possibilidade de um instituto desse como a requisição. Por fim, tem a nossa desapropriação, que é o instituto mais grave em cima da propriedade do particular. É a intervenção na propriedade de maneira mais contundente. Por quê? Porque a característica dela realmente é a supressão, é a retirada daquele patrimônio do particular para o privado, ou do privado para o poder público. Então, esse procedimento de direito público transfere a propriedade de terceiro em razão, seja da necessidade pública, seja da utilidade pública, seja do interesse social. Ele tem uma natureza híbrida, né? Ele tem duas fases do procedimento de desapropriação. Ele tem a fase administrativa, onde se é declarado aquele bem como de interesse público para ser desapropriado, e a segunda fase, que é a executória, que geralmente mesmo desemboca numa ação judicial. Apesar de, eu vou falar lá no finalzinho, da gente já vai ter mecanismos para diminuir essa judicialização, inclusive no próprio Instituto da Desapropriação. Certo? Então, os pressupostos para se desapropriar determinada propriedade estão dentro do Decreto-Lei 33, né? O Decreto-Lei
que regula a desapropriação por necessidade e utilidade pública, que é o decreto da desapropriação mesmo. Lá, necessidade e utilidade pública são resguardados pelo esse diploma legal. Utilidade pública, quando é? É quando a transferência desse bem se demonstra mais conveniente para a administração, né? A administração para construir um viaduto. Então, ela opta por determinada região para construir aquele viaduto ou aquela ponte naquela região para poder fazer o transbordo ou a passagem de determinadas pessoas de uma região para outra. Diferente um pouco já da necessidade pública. Na necessidade pública, há realmente uma urgência e uma necessidade de se desapropriar aquele bem. Um exemplo é o desabamento de um prédio, onde todos os outros prédios ficam comprometidos e realmente, em razão da segurança pública, aqueles bens que ficam limítrofes àquele prédio que desabou devem necessariamente serem desapropriados. E há também a desapropriação por interesse social, que aí já realça mais aquilo que a gente falou no início da palestra sobre a função social da propriedade, né? É o interesse social, pressupõe uma omissão, geralmente, do particular, do proprietário, e o poder público intervém naquela propriedade para promover uma igualdade social, evitar uma desigualdade social maior. Então, é quando o poder público, por interesse social, resolve desapropriar determinada área para construir conjuntos habitacionais num preço mais acessível, ou mesmo quando há uma espécie de invasão de determinada área pelo poder público ou por outros particulares, e aí o poder público resolve apaziguar, digamos, resolver aquele conflito e faz uma desapropriação por interesse social daquela região, certo? Dentre as espécies de desapropriação, a gente tem a ordinária, né, que é fundada na própria Constituição Federal, que diz lá no seu inciso 24, no artigo 5º do inciso 24 do artigo 5º, que a lei estabelecerá procedimento para a desapropriação por necessidade pública, utilidade pública e interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que é que acontece? Como eu disse, ordinariamente, utilidade pública e necessidade pública, pelo Decreto-Lei 3365 de 41. Está lá a regulamentação dele. E interesse social, a gente tem uma lei própria, que é a Lei 4.132 de 62, que regulamenta a desapropriação por interesse social. Certo? Além desses três tipos de desapropriação, a gente tem também a desapropriação urbanística sancionatória. Está lá no nosso artigo 182, parágrafo 4º da Constituição. Né? Quando dentro do solo urbano, de uma região urbanizada, o proprietário não faz uso devido cumprindo a sua função social da propriedade. Lá no parágrafo 4º, diz que o poder público pode adotar algumas medidas para compelir o proprietário a, digamos assim, utilizar o solo urbano, o solo urbanizado, seguindo a função social da propriedade. E não, digamos assim, não especular, como acontece muitas vezes dentro de um mercado imobiliário, especular uma determinada região para fins de venda e oferição de lucros. Então, diz lá que o poder público pode fazer, inclusive, o parcelamento e a edificação compulsória, fazer um imposto, o IPTU progressivo, o aumento progressivo do IPTU, à medida que o proprietário não for obedecendo essa função social, e mais grave ainda, que é a desapropriação desse terreno, que lá no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 182 diz que a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal,
com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e dos juros legais. Vejam só, aqui é um instituto da desapropriação diferente. Lá na desapropriação ordinária, a indenização é prévia e justa, e em dinheiro, certo? Aqui não, na desapropriação urbanística, são títulos da dívida pública aprovado pelo Senado, sendo resgatáveis em até 10 anos. Então, assim, o particular, quando se vê nessa situação, ele deve realmente adotar as medidas para evitar essa espécie de desapropriação sancionatória urbanística. Semelhante a ela, só que já na esfera rural, temos a desapropriação rural para fins de reforma agrária, certo? Incide sobre bens imóveis rurais para fins de reforma agrária e trata-se de modalidade específica de desapropriação por interesse social, e onde tem a perda da propriedade que não esteja cumprindo sua função social. Um latifúndio, 20 mil hectares no interior, o proprietário utiliza simplesmente para especular, para esperar aquele valor daquela propriedade aumentar, e não dá uma função social àquela propriedade. Então, aqueles latifúndios improdutivos, é a União que tem a competência, na verdade, para legislar, e existe uma lei específica sobre a desapropriação para fins de reforma agrária, e ela é exclusiva da União, que é a Lei 8629 de 93. A União é o único ente que tem competência declaratória para fazer desapropriação para fins de reforma agrária, certo? Então, cumprindo também a função social. Se a propriedade for um módulo pequeno, porque tem todos os requisitos, módulo que é utilizar propriedade produtiva, esses não estão sujeitos à desapropriação para fins de reforma agrária. Entretanto, latifúndios improdutivos são o objeto desse tipo de desapropriação. Temos também a desapropriação confiscatória, também prevista lá na Constituição, no artigo 243. E essa não confere à urbanística sancionatória títulos da dívida pública. A reforma agrária estabelece títulos da dívida agrária, certo? São pagos de forma diferente, justamente em razão da má utilização da função social da propriedade pelo particular. E na confiscatória, ela não confere qualquer direito indenizatório ao particular. Por quê? A confiscatória são sobre aquelas glebas, está lá no artigo 243, de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. Essas serão imediatamente expropriadas e repassadas para o poder público para fins de destinação numa eventual reforma agrária ou cumprir a função social da propriedade. Nossos diplomas normativos estabelecem que todos os bens podem ser desapropriados, inclusive os corpóreos e os incorpóreos, a exemplo de cotas de determinada pessoa jurídica, um capital, está entendendo? Na bolsa. Então, assim, isso pode ser desapropriado também. Há todo um procedimento resguardado o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa. Mas o que é que acontece? Como todo bem, eles estabelecem que todo bem pode ser desapropriado, todos os bens podem ser desapropriados, há inclusive a incidência disso sobre os próprios bens públicos. Então, assim, o bem público ele pode também ser desapropriado. Entretanto, existe uma peculiaridade. O que é que acontece? Para que ocorra essa desapropriação de bem público, deve haver uma verticalidade. Só o ente maior pode desapropriar do ente menor. Isso é explicado sobre o princípio se fundamenta na preponderância do interesse.
Então, o que quer dizer? A União pode desapropriar bem do Estado e o Estado pode desapropriar bem do município. Ao contrário, não pode ser feito. O município não pode desapropriar do Estado e o Estado não pode desapropriar da União. Isso vai numa verticalidade dos entes e na preponderância do interesse, certo? Então, como eu havia dito, sobre desapropriação lá no início, só a União pode legislar. E temos aqui algumas competências dentro da desapropriação. A primeira dela é a competência declaratória, né? Que é a competência para declarar se é de utilidade, necessidade ou interesse social, para a futura desapropriação. Ela é concorrente, essa competência declaratória é concorrente. Então, a declaração de utilidade, necessidade e interesse, ela pode ser feita pela União, em cima de um bem particular, ela pode ser feita pela União, pelo Estado e pelos municípios. A gente tem até, no nosso ordenamento jurídico, algumas exceções, como duas autarquias, na verdade, o DENIT e a ANEEL. A ANEEL é a agência reguladora. Dentro da lei específica deles, já houve essa flexibilização, permitindo que o próprio ente faça essa declaração, até para poder facilitar. O DENIT organiza a desapropriação para fins de construção de estradas. A ANEEL na questão de regulamentação das propriedades onde vai passar as linhas elétricas. Então, a ANEEL também e o DENIT, em razão de um diploma específico deles, possuem poder para declarar esse bem como de utilidade pública, necessidade ou mesmo interesse social, em concorrência, aí, nesse caso, com a União, com os estados e com os municípios. Agora, a competência executória, ela vai um pouco mais além. Além de todos os entes aqui falados, que têm competência para declarar, a executória ela é um pouco mais ampliada, a legitimidade dela. Inclusive para concessionários e delegatários de serviço público. A exemplo, por exemplo, de uma concessão pública de saneamento para determinada empresa, foi feita a concessão de serviço público, e a empresa privada precisa expandir aquele saneamento sobre determinada área, e ela precisa desapropriar para construir uma ETA, uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água em determinada região. O ato declaratório, nesse caso, é de algum dos entes que possui a competência, mas o ato executório pode ser exercido por delegação para alguma concessionária de serviço público, mediante expressa autorização no ato, ou na lei, ou no próprio contrato de delegação. Dentro das fases de desapropriação, a gente tem aqui a fase declaratória, como eu havia dito, quando eu numerei aqui, exemplifiquei os entes, que é feita mediante a declaração da expropriação. Define-se nessa fase qual é o bem que é de interesse público, né, de uma das esferas federativas. Qual é a expressão da vontade de que haja aquela transferência daquele bem para determinado ente público. Então, é declarado aquilo em um ato normativo. Ele se formaliza por meio de um decreto do chefe do Poder Executivo, dizendo que determinada área precisa ser desapropriada para fins, com base na necessidade, utilidade pública ou interesse social, e com aquela finalidade, a construção de uma escola, para a construção de um posto de saúde, para a construção de conjuntos habitacionais, né? E quais os efeitos que traz essa declaração expropriatória? Ela permite que as autoridades competentes possam penetrar no prédio, no imóvel, no bem, objeto da desapropriação. Sendo possível, até depois dessa declaração, se utilizar até mesmo o poder de polícia, para poder entrar. A força policial também, em sentido estrito aqui, para poder penetrar naquele prédio, certo? Há também um fator importante, que é o início da contagem do prazo para caducidade.
O que é que acontece? O decreto-lei estabelece lá que, nos casos de necessidade de utilidade pública, após a declaração, o poder público deve formalizar a execução, a fase executória, dentro de 5 anos. Não fazendo isso, dentro de 5 anos, se perde a característica do interesse público naquilo. Então, não pode mais ser feito, a não ser que se passe 1 ano, é estabelecido lá no artigo 10 do decreto 3365, que só após 1 ano, depois dessa caducidade, poderá o poder público declarar aquela mesma área de novo, como de necessidade ou utilidade pública para fins de desapropriação. Da mesma forma, a desapropriação por interesse social também há um prazo de caducidade. Declarado ato de interesse, o declarado ato por decreto, que ele vai ser o imóvel objeto de desapropriação, e ela não sendo realizada a sua fase executória, dentro de 2 anos também haverá a caducidade e haverá um período no qual o poder público não poderá declarar novamente aquela propriedade para fins de desapropriação pelo fato de ter caducado anteriormente. E há também um outro efeito depois da declaração expropriatória, que é indicar o estado do bem, é o momento oportuno para se avaliar o estado do bem para fins de delimitação do valor indenizatório a ser pago. Após o ato declaratório de desapropriação, o proprietário do bem, ele não pode fazer algumas benfeitorias. Sendo elas necessárias, ele pode ser feito, e aí o poder vai ser incluído no laudo de avaliação e o poder público vai indenizar. Sendo elas úteis, então as características das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias lá no nosso Código Civil. Sendo elas úteis, somente com a autorização do poder público. E sendo ela voluptuária, o poder público não indeniza, porque é aquela benfeitoria que não haveria qualquer espécie de utilidade para o próprio poder público, certo? Então, é também um efeito da declaração expropriatória, de determinado bem, certo? A fase executória, que é a segunda fase da desapropriação, ela tem como característica iniciar-se pelo processo administrativo, com até mesmo a tentativa de acordo entre as partes, entre o Estado e o proprietário. Nem sempre, mas pode haver, existe essa possibilidade de um acordo. E se ele for amigável, é feita uma desapropriação extrajudicial, sem a necessidade de intervenção do judiciário. A vantagem disso, porque na fase executória, se for para o procedimento judicial, a única coisa que pode ser discutida dentro de um processo judicial é o preço, é o valor da indenização. Então, o que é que acontece? Não havendo acordo indo para o processo judicial em razão do valor a ser pago pelo poder público, fatalmente, após a sentença que estabelecer o pagamento desses valores, esses valores vão ser pagos através de precatório. Então, assim, não obtida uma negociação extrajudicial, o que se discute é só o preço e vai desaguar num pagamento pela via do precatório do artigo 100, pois só é discutido o quanto indenizatório. Caso o proprietário queira discutir não o valor indenizatório, mas os fundamentos da desapropriação, ele tem que rebater quando do ato lá da declaração expropriatória. E por ação própria, inclusive prevista no artigo 20 do decreto 3365. A contestação só poderá, ele estabelece o artigo 20, a contestação só poderá versar sobre vício de processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.
Então, lá na declaração, se houver algum vício, um desvio de finalidade, o proprietário pode, assim, alegar que aquele interesse público não está sendo alegado e tentar fulminar o ato declaratório da expropriação. Mas, havendo o interesse público e o regular decreto expropriatório, só pode se discutir o preço. Existe até 2 institutos dentro da desapropriação que a gente chama, que são consequências dessa desnaturação do interesse público, né? É a predestinação e a retrocessão. O que é que acontece? A predestinação ocorre quando há uma destinação diversa da finalidade declaratória lá do bem expropriado. Só que ela pode ser ilícita e lícita. A lícita é quando, mesmo havendo uma finalidade diversa do que a princípio foi declarado no ato de desapropriação, no decreto lá de desapropriação, mesmo assim permaneceu-se o interesse público sobre aquela área, mas não sobre aquela determinada finalidade. Era um interesse público para a construção de projetos habitacionais e permaneceu depois para a construção de uma escola. É uma predestinação lícita. A ilícita, já gera o direito à retrocessão. A ilícita é quando o poder público declara o interesse sobre determinada finalidade, mas acaba não materializando essa finalidade. Ele dá uma finalidade diversa, como transmitir posteriormente o bem a um terceiro e não desenvolver algum serviço público ou algum bem público naquela propriedade. Nesse caso, se dá o direito à retrocessão, que é a devolução do domínio expropriado para que se integre e regresse ao patrimônio daquele que foi tirado, pelo mesmo preço da desapropriação, ou caso isso tenha se passado um período, pelo preço atual, né? E isso também pode ser discutido judicialmente, caso não se chegue a um acordo, ou até mesmo quando da demonstração da ausência do interesse público e do desvio da finalidade. Tem também a desapropriação direta, que, na verdade, não é o poder público se utilizando do procedimento adequado para retirar o patrimônio do particular. No caso, o poder público ele se apossa do patrimônio do particular na forma de um apossamento fático. Simplesmente ele entra na propriedade do particular sem abrir qualquer processo administrativo, sem haver qualquer declaração expropriatória ou mesmo uma fase executória. Então, assim, sem qualquer autorização legal nem judicial. Contudo, havendo o interesse público na área, prevalece a supremacia do direito público sobre o privado, do interesse público sobre o particular, e havendo e sendo caracterizado dentro da ação de desapropriação indireta que há o interesse público, só é discutido também a indenização, o quanto indenizatório. Certo? O fundamento legal também está lá no decreto 3365. Então, o particular que venha a ter sua área tomada pelo poder público sem nenhum processo anterior que lhe garanta a justa e prévia indenização, ele pode entrar com uma ação de desapropriação indireta. É o artigo 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade de processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolve-se perdas e danos. Então, o particular diz lá, o poder público se apossou da minha área, mas o poder público, eu preciso dela, mesmo não tendo feito nenhum procedimento de desapropriação, ele diz que precisa e demonstra que realmente precisa dela. Isso só se resolve em perdas e danos, que é o quanto indenizatório que vai ser pago pelo poder público ao particular. Nesse sentido, há prevalência do interesse público sobre o particular, mas a gente pode perceber que mesmo essa prevalência, essa forma de apossamento fático, sem qualquer procedimento administrativo pelo poder público, é extremamente abusiva, né?
é ilícita, é abusiva. Na verdade, é inconcebível dentro do Estado de Direito. Porém, ela é bastante comum, na verdade. Tanto os poderes públicos em todos os níveis de esfera, municipal, estadual e federal, sempre estão aí, às vezes se apossando de área de particular, sem o devido processo legal e sem o correto procedimento de desapropriação. Uma característica importante, a gente já partindo aqui para os finalmente da aula, encerrando a desapropriação, mas uma característica importante, e que eu posso também fazer o exemplo aqui da minha atividade, quando na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente, é o que a gente chama de emissão provisória na posse. O poder público, na fase executória, na ação de desapropriação, a gente já faz um pedido liminar de emissão provisória na posse. A força do poder público é tão grande que ele elabora um laudo de avaliação, diz que determinado bem particular é de tal valor e ele deposita em juízo para que o juiz defira a emissão provisória na posse. Então, temporariamente, provisoriamente, aquela posse já é do poder público e ele já pode entrar ali e começar a construir o que ele quiser ou dar a destinação que ele acha que é a mais correta para a finalidade do decreto expropriatório. Eu posso dar um exemplo, eu atuei muito nas desapropriações no interior do Piauí, ali na região de Paulistana, Itaueira, da construção da Transnordestina. Então, lá, ajuizamos pelo estado do Piauí inúmeras ações que a gente já fazia. Já tinha o laudo de avaliação da região, das propriedades, a gente já fazia ação com o depósito do laudo de avaliação e já pedia ao juízo a emissão provisória na posse, sempre era deferida. Identificando o juiz que essa emissão provisória, ou que esse valor do laudo de avaliação é totalmente desrazoável, ele pode até segurar, mas aí ele estabelece, ele precifica um valor, às vezes chamando um perito, ou então com base nos valores praticados da região, aí ele pode só deferir a emissão provisória mediante o depósito do valor que ele acha o mais correto, que fica lá guardado para que seja discutido depois. Sendo que o proprietário, em razão desse valor, ele pode fazer um levantamento parcial. A legislação, lá no artigo 33, também estabelece que o proprietário desse depósito do valor do correspondente ao laudo de avaliação, o proprietário pode fazer o levantamento do valor de 80%, muitas vezes, em razão da própria necessidade, tem que se deslocar para outra região, fazer algo para sua moradia, então ele precisa de determinado valor, e aí ele pode fazer o levantamento de 80%, e não concordando com aquele valor definido no laudo de avaliação, ele continua a ação judicial com a contestação, e aí vai para uma perícia, e aí depois é estabelecido pelo juiz, na forma de sentença, o valor mais justo para aquele proprietário. Então, pessoal, o que acontece? O poder público, quando vai se utilizar desses meios de intervenção do Estado na propriedade, ele tem que fazer um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, principalmente na desapropriação, certo? Ao fixar valores justos de indenização, contratar laudos confiáveis para que seja feita uma avaliação de determinada propriedade de uma forma mais justa, de uma forma equânime, de uma forma que possa realmente ressarcir o proprietário daquele valor. Muitas vezes um proprietário que só tem aquele bem. Então, é preciso que haja uma razoabilidade nisso, certo? Então, as entidades federativas, elas devem se utilizar de mecanismos previstos na legislação com inteligência e prudência, né, na aplicação desses institutos. E há meios, inclusive hoje, mais adequados de poder se avaliar isso, evitando, assim,
efeitos mais deletérios à sociedade, e tentando simplificar o momento vivenciado. A gente sabe dessa supremacia do poder público em relação ao particular, mas quando ele atinge determinada parcela da população de forma contundente, é preciso que a gente tenha prudência, o poder público tenha prudência na aplicação desses institutos. Para tanto, e aí já entrando num tema que, viu, professor André, pode ser até objeto de uma palestra, é um tema bastante instigante e do qual eu tenho um contato, porque o meu mestrado foi em Direito e Resolução de Conflitos, e o sistema multiportas, os meios alternativos de conflito, eles estão sendo bastante utilizados, e desde 2015, com uma alteração da nossa legislação, já existem mecanismos para que o poder público se utilize de forma segura deles, tanto da arbitragem, que em 2015 houve uma lei que modificou, prevendo expressamente a arbitragem nos direitos patrimoniais disponíveis, como a lei de mediação, que também é de 2015, que prevê expressamente que o poder público pode participar de sessões de mediação, inclusive estimulando a nova lei de introdução ao Código, a norma do direito brasileiro, estabeleceu lá um artigo expresso que estimula o poder público a constituir câmaras de conciliação e arbitragem dentro do poder público, nesse caso, dentro do órgão judicial do Estado, do município, que são as procuradorias. Então, cada vez há mais estímulos para esse sistema multiportas e esses meios alternativos de resolução, esses meios consensuais de resolução de conflitos. Há doutrinadores que já não falam nem alternativos, falam em meios adequados de resolução de conflitos, pela razão de ser célere, mais célere, menos doloroso, digamos assim, diminui o tempo de conflito aí, às vezes, muitas vezes, um tempo de um procedimento judicial demora aí 5, 6 anos, cai para 15 meses, está entendendo? Às vezes 2 meses, 1 mês, né? Nesse sentido, já desde 2015, com esse pool da legislação, inclusive o nosso próprio Código de Processo Civil estabelecendo a mediação, os meios, as câmaras de conciliação e arbitragem na administração pública. Nesse sentido, em 2019, agosto de 2019, um pouco mais do que um ano atrás, saiu uma lei, a Lei 13.867, de 26 de agosto de 2009, que ela alterou o decreto de desapropriação, o decreto 3365, para possibilitar expressamente a opção da mediação e da via arbitral para a definição dos valores de indenização na desapropriação por utilidade pública e necessidade pública. Veja só. Então, o que é que acontece? Como esse sistema multiportas está tão necessário atualmente para diminuir as controvérsias existentes entre a nossa sociedade, seja elas entre os particulares, seja ela entre particular e poder público. Então, lá, estabeleceu o artigo 10A, essa nova lei, dizendo que o poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização, né? Para que isso não vá para uma esfera judicial, para que isso possa ser discutido numa esfera de uma mediação, numa esfera arbitral, que diminuiria lá o tempo de 5, 8, até mesmo 10 anos, e ir para um precatório que passaria para os sucessores de eventualmente alguém vindo a ser expropriado de um bem, para um tempo bem mais curto, do qual o particular sairia já com os valores dentro de uma resolução consensual. Então, essa lei é uma inovação bastante promissora, mas é preciso também que o poder público se utilize desses mecanismos que os nossos legisladores vêm trazendo. É preciso que eles consigam se adequar a isso, para poder oferecer essa nova porta de resolução consensual, essa nova porta de resolução de controvérsias para a nossa sociedade.
Então, assim, fica aí minha dica, né? Se precisar, estamos à disposição para falar desse tema multiportas, que é bastante promissor e que vai trazer inúmeros benefícios para a nossa sociedade. Então, pessoal, de uma forma a abordar os aspectos gerais da intervenção do Estado na propriedade, eu tentei aí colocar os pontos mais relevantes de cada instituto para que a gente tivesse um aparato geral sobre esse direito que tem o poder público de intervir na propriedade do particular. Agradeço a oportunidade. Estou à disposição, professor. Pois, professor Perotti, a palestra foi brilhante, é um tema bastante complexo, quem atua sabe, e você conseguiu, justamente com essa bagagem teórica e prática, tornar muito simples e muito de fácil acesso e compreensão todas essas particularidades, nessas diversas modalidades que a gente demonstra em sala de aula para os nossos alunos, que a propriedade ela tem uma função socioambiental, e muitas vezes, quando não é cumprido, ou até mesmo interesse público, como você bem colocou, o particular pode perder. Então, aquela visão de direito absoluto já caiu por terra há muitos anos, e foi muito interessante você demonstrar as repercussões práticas desse tempo de pandemia que nós passamos e estamos passando ainda, e que principalmente com essas inovações sobre a resolução de conflitos, né? Muitas ações, ela recai justamente sobre o valor, né, da desapropriação, e sobre esses valores que são contestados, né, muito aquém, né, do que o proprietário diz ter direito, né, e que cabe ao judiciário muitas vezes resolver, e que realmente a mediação, a conciliação e a arbitragem, né, até mesmo a nomeação de um árbitro para definir esses valores, com certeza a sociedade ganhará, e o próprio poder público, né, porque há um dispêndio enorme de tempo e energia nessas lides, e o proprietário, né, que vai poder usufruir disso em vida, como você bem colocou, né? Muitos acabam não gozando, seja por títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, e às vezes aí no precatório, como bem colocado. Professor, na verdade, nos sentimos bastante felizes pelo convite e pela palestra. Na verdade, esse tema da mediação, com certeza, é só você nos dizer um dia e horário que a gente estará aqui, tá certo? Porque é a melhor forma de resolver, né? Não há mais espaço para briga, não há mais espaço para discussões na via judicial, a não ser, né, em último caso, né, quando não houver mais possibilidade nenhuma de diálogo, de conciliação, de mediação. Então, é um tema que vai, em razão dessa modificação legislativa, como você colocou, que vai modificar a forma de atuação dos profissionais e da própria administração pública para conciliar e resolver esses pequenos e grandes conflitos que surgem a todo instante. Então, professor, foi um prazer enorme. Pessoal, o link está lá na plataforma. Vocês entrem lá a partir agora, às 20h30, vai estar à disposição. Confirme a presença de vocês para receber os certificados. E não esqueçam que nós teremos a quinta e última palestra no dia 4, com o professor Francisco, e também será imperdível. Então, boa noite a todos, um prazer, viu, professor? Prazer enorme, e até o próximo.